pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então a mais uma super videoaula do nosso curso gratuito de bolo no pote. Muito bom dia para todo mundo, que hoje seja um excelente dia maravilhoso e que vocês aproveitem muito todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar nessa aula incrível. Mas antes de mais nada, eu já tenho que falar para vocês. Quem está caindo de paraquedas aqui na nossa terceira videoaula do nosso curso gratuito de bolo no pote, gente, vocês precisam assistir a aula 1 e a aula 2, que estão maravilhosas. Então, se não assistiu a aula 1 e a aula 2, pausa o vídeo, vai lá e assiste a aula 1 e a aula 2, porque é importante ter esse passo a passo, né, das receitas, da montagem, das explicações, porque teve informações valiosas e dicas que eu dei na aula 1 e na aula 2 que eu não vou dar aqui na aula 3. E a mesma coisa, terá dicas importantes que eu vou dar aqui na aula 3 que eu não dei na aula 1 e na aula 2. Então, por isso é importante que vocês acompanhem as aulas direitinho, bonitinho. Combinado? E também, né, claro, não poderia deixar de falar, né, uma coisa muito importante. Hoje foi aberta as inscrições para o nosso curso completo. Até que enfim, Mahara, tu lançou um curso completo de bolo no pote. É isso mesmo, hoje abriu as inscrições para o nosso curso completo de bolo no pote 3.0. Um curso maravilhoso que vai, né, destravar qualquer medo, qualquer empecilho, né, qualquer barreira que uma iniciante aí com bolo no pote possa estar passando. Então, dentro desse curso, a pessoa vai se sentir bem à vontade, bem segura para conseguir dar esse passo inicial, né? Empreendendo com bolos no pote, a partir da própria cozinha, em casa, ao lado da família, né? Que é uma das coisas que a gente mais quer, né? Poder trabalhar em casa, perto dos nossos filhos, ou mesmo quem não tem filhos, poder trabalhar no conforto da casa, né? Ser um empreendedor, se tornar um empresário de sucesso dentro da própria casa, produzindo e vendendo muito bolo no pote. Porque aqui nesse curso eu estou ensinando receitas práticas, eu estou ensinando para vocês, na verdade, é que vocês tenham uma cozinha prática. Porque eu venho falando isso nos meus cursos, né? A partir do momento que você tem uma cozinha prática que funciona de maneira mais fácil, mais objetiva, vocês conseguem produzir mais e produzindo mais, vocês conseguem ter mais lucro, né? Fazer com que o negócio de vocês cresça mais, né? Prospere mais. E é isso que eu quero. Eu não quero blá blá blá, eu não quero mimimi. Eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês vendam todos os dias, cheguem no fim do dia cansados, exaustos por um dia produtivo, que vocês trabalharam, que vocês venderam muito, conseguiram cuidar da casa, fazer várias coisas. Sabe aquele fim de dia que a gente se senta no sofá cansado e pensa, poxa, esse dia valeu a pena. Esse dia eu me senti útil. Nesse dia o meu negócio bombou. É isso que eu quero para vocês. Eu não quero estar ensinando receitas mirabolantes que vocês vão perder o maior tempo para conseguir replicar, para conseguir colocar em produção, para conseguir ter retorno dos clientes, para ter encomendas, né, com bolos muito difíceis, coberturas muito difíceis. Então eu quero que vocês façam e vendam todos os dias muito bolo no pote, porque tem gente que prospera, né, que sustenta a família, que ajuda a família toda, que tem um negócio grande só vendendo bolo no pote, produzindo e vendendo muito bolo no pote, e é isso que eu quero para vocês também com esse curso completo. Então, o link foi liberado hoje bem cedinho, a gente já tinha avisado, né, sobre o link, então foi liberado o link. Pessoal, o curso tem videoaulas, várias videoaulas, tem vários bônus, tem certificado, vocês têm também acesso a um suporte direto comigo e com a minha equipe lá dentro da nossa área de membros, né? Tem também aulas de copos da felicidade, apostilas, bônus,
tags para vocês personalizar aí direitinho os bolos no pote de vocês para ficar bem bonito, bem apresentável para os clientes, que é importante, né? A beleza do pote, do nosso produto, é a nossa marca, né? Essa bandeira que a gente vai estar levantando ali ao postar as fotos dos nossos trabalhos. Tem tudo ali, tem módulo bônus também que vai entrar de vendas, né? Sobre vendas, como vender também todos os dias, como fazer foto bonita do bolo no pote para vender, para divulgar. Tem tudo dentro do curso. Certo, meus amores? Então vocês não podem perder. Outra coisa importante que tem lá dentro do curso, que vocês pediram muito, é a apostila de bolo no pote fit, né? Porque a gente tem que ter também, pensar, né? Ter a visão de pensar nesses clientes que a maioria das pessoas não pensam, né? Que é o cliente que tem alguma restrição, ou é um cliente fitness, né? Que quer comer um doce, mas não quer muita caloria naquele doce, né? Quer poder comer um bolo no pote sem peso na consciência, né? É um cliente que gosta de um bolo no pote que não seja tão doce, né? Então a gente tem que pensar também neste público. É muito inteligente quem pensa nesse público, pois geralmente quem pensa nesse público tá aí um passo à frente dos demais, tá aí um passo à frente na concorrência. Pode ser um líder de mercado, pode ser uma pessoa que vai liderar aí a venda de bolos no pote na cidade, na própria cidade. Então, pensem nisso, nos detalhes, que vale a pena, tá? Bom, gente, então, depois que terminar a aula, quem ainda não clicou no link de compra, não fez a matrícula do nosso curso completo de bolo no pote, né? Essa está sendo a nossa primeira turma maravilhosa. Vai lá e clica no link depois da aula, que os administradores já liberaram o link de compra dentro dos grupos junto com a nossa aula 3. Certo, meus amores? Então agora deixa eu falar para vocês o que vai ter nessa nossa videoaula maravilhosa de bolo no pote. Então a nossa videoaula de hoje é o nosso bolo no pote napolitano, né? Que é aquele bolo no pote maravilhoso que tem brigadeiro de morango, brigadeiro tradicional e brigadeiro branco. E também teremos um bolo no pote tipo charge, só que a gente vai usar algo melhor que o charge, que é o... Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês o Snicker, que é praticamente a mesma coisa que o charge, só que é uma versão, digamos assim, melhorada, mais gostosa, que chama mais atenção até do que o charge. Tá, gente? Então, a aula, não percam, fica atento aí à nossa aula, anota tudo bonitinho, lembrando que depois a gente libera as receitas escritas também durante essa semana, por isso que vocês têm que ficar sempre atentos aos recados que os administradores dos grupos liberam, porque daí vocês conseguem estar por dentro de todas as informações. Quando que é liberado essas receitas do curso gratuito, Mahara? Quando que foi liberado o link de compra, Mahara? Até quando eu posso comprar, posso fazer a inscrição do curso? Fiquem atentos a todos os recados que esses administradores que fazem parte da minha equipe forem liberando dentro dos grupos. Combinado, gente? Eu tô com tudo aqui na minha bancada pra gente começar essa aula maravilhosa. A gente vai começar fazendo o recheio, né? Eu vou começar falando com vocês sobre o recheio base e como é que a gente faz ele também na versão tradicional de chocolate e também na versão de morango para o nosso bolo no pote napolitano. Certo? Então, bora lá para a receita! Bom, meus amores, vamos lá então. Eu tô aqui com uma panela grossinha. Essa minha panela aqui é da Neoflan, tá? É uma marca que eu indico bastante, o pessoal gosta de perguntar, né? Mahara, qual é a marca da tua panela? Panela para recheio, que marca tu indica? Então essa da Neoflan é uma marca muito boa, ajuda, não gruda tanto o recheio no fundo, não queima, né? E então eu indico essa daqui. Uma colher com ponta de silicone também é bem importante. Gente, quando eu comecei na confeitaria, eu achava que era a maior bobagem esse negócio de usar a colher com ponta de silicone para ter um bom resultado no recheio. E não é que faz diferença mesmo, faz muita diferença. Uma panela grossa e uma colher com a ponta de silicone que pegue todos os cantinhos da nossa panela, dá para se dizer que é 50% do resultado final do nosso recheio, tá? Então é importante e não é muito investimento, né? Eu acho que com R$10 você compra uma boa colher com ponta de silicone, certo? Então vamos lá para nossa receita. A gente vai começar pelo nosso brigadeiro branco tradicional, né? A gente vai precisar uma caixinha de leite condensado. O leite condensado é a marca da sua preferência, certo?
Hoje eu estou usando aqui o leite condensado da Piracanjuba, tá? Então, aqui o leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Creme de leite também, a marca é a da sua preferência, certo? Vamos colocar aqui. E aqui eu já tenho a base do meu recheio de brigadeiro, tá? Leite condensado e creme de leite. A partir dessa base aqui eu consigo fazer qualquer sabor e vocês vão ver isso, tá? Então, coloquei aqui meu leite condensado e creme de leite. Vou mexer muito bem esses dois, tá? Antes de levar para o fogo os recheios, né, a base de leite condensado e creme de leite, é bom sempre você mexer muito bem antes de levar para o fogo. Mahara, eu coloquei o creme de leite, parece que fica meio talhado, fica com pelotinha. Sabe o que você faz para acabar com essas pelotinhas que geralmente vêm às vezes do creme de leite? Depende também da marca do creme de leite, tá? Mas às vezes vem do próprio creme de leite. Você pode usar um fouet. Ó, pode usar um fouet e bater bem esse leite condensado, esse creme de leite. Vai ficar lisinho, perfeito para você levar pro fogo, tá? Ai, Mahara, eu fiz, né, mexi com a colher de silicone, na hora ficou lisinho, né, o meu recheio. Mas depois que eu levei pro fogo, ele criou umas pelotinhas. Mesma coisa, pega um fouet depois que você desligou, tirou do fogo, chegou no ponto, né? Desligou o fogo, tirou a panela, vem com um fouet e bate, 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 bate até desmanchar todas as pelotinhas, que também vai funcionar super bem. Você vai ter um recheio lisinho, certo? Aqui então eu tenho meu recheio de brigadeiro branco. Mahara, eu notei que tu não colocou nem manteiga nem margarina nesse recheio. Por que tu não colocou? Se na maioria das receitas vai aquela famosa colherzinha de sopinha rasa, né? De manteiga ou margarina sem sal. Eu não coloquei por quê? Porque na minha opinião, no meu ponto de vista, a manteiga ou a margarina, ela não faz muita diferença quando eu estou utilizando um leite condensado de boa qualidade, quando eu estou utilizando uma ótima colher com ponta de silicone e quando eu estou utilizando uma boa panela, tá? Eu não acho que muda no brilho, eu não acho que muda na textura, nada. A manteiga ou a margarina, ela vai servir, né? Você vai colocar essa colherzinha quando você não tiver uma panela de fundo grosso. Ai, Mahara, minha panela é mais fininha. Aí sim você coloca essa colherzinha rasa de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Por quê? Porque daí vai ajudar no fundo da panela, vai ficar mais liso, vai deslizar melhor a sua colher, a sua espátula na panela, vai ajudar a evitar de queimar o fundo do recheio, certo? Então aqui no caso minha panela é grossinha, eu não vou utilizar a manteiga nem a margarina, tá? Pode ser, tanto faz, a manteiga ou a margarina. Geralmente a gente prefere a manteiga porque o sabor dela é mais gostoso, né? Não deixa aquele saborzinho. Mas também pode ser a margarina, não tem problema. Vou deixar aqui prontinho, então. Aqui tá a minha base, ó. Brigadeiro branco tradicional, certo? Vou deixar aqui de ladinho. E agora a gente vai fazer, já deixar pronto aqui também, para levar ao fogo depois o nosso brigadeiro de chocolate. A mesma coisa. Uma caixinha de leite condensado. Ó, vocês vão notar que a base é a mesma. O que vai mudando é o sabor que a gente quer dar para esse recheio, tá? Então, vamos lá. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Vamos mexer, a mesma coisa, vamos mexer o leite condensado e o creme de leite. Até ficar bem lisinho. Misturei muito bem o nosso leite condensado e o nosso creme de leite. Agora eu vou adicionar aqui 2 colheres de sopa de chocolate 55% cacau. Mahara, tem que ser os 55% cacau? Eu acho que sim, porque eu acho
né, que dá um equilíbrio perfeito para o nosso recheio de brigadeiro tradicional, tá? Mas se você gosta de um brigadeiro mais amarguinho, você pode utilizar o nosso chocolate 70% cacau, também vai dar super certo, certo? A mesma quantidade. Aqui nessa situação, né, a gente quer o quê? Um brigadeiro, o quanto mais lisinho, melhor. Então, a gente vai peneirar o nosso chocolate, porque peneirando a gente ajuda, né, a evitar aqueles gruminhos também. Então, vamos peneirar. Vamos peneirar aqui o nosso chocolate 55%. Sobrou umas bolinhas aqui na peneira. Amassa elas aqui, esmaga elas que você consegue aproveitar todo o seu chocolate. Agora, novamente, a gente vai mexer até dissolver bem aqui esse chocolate no leite condensado e creme de leite. Vamos lá. Bom, pessoal, mexi muito bem até ficar assim, tá, ó. Misturou bem, ó. Tá tudo bem misturadinho, o chocolate, o leite condensado e o creme de leite. Só quando eu misturar e ficar assim, ó, nessa consistência aqui, é que eu vou levar pro fogo pra ficar mexendo, tá? Aqui, então, tá prontinho, agora é só levar pro fogo e ficar mexendo até chegar no ponto de recheio. Não precisa ser aquele ponto de recheio muito firme, porque é para bolo no pote. Sabe aquele recheio firme que a gente usa para bolo, bolo de andar? Então, tem que ser um pouco mais molinho, porque para bolo no pote é agradável para o cliente quando é um pouquinho mais molinho assim para dar aquela colherada, tá? Então, eu vou mostrar o ponto para vocês agora. Vamos lá para os recheios. Bom, pessoal, então agora eu tô aqui no meu fogão, vou ligar o meu fogão aqui. Uma temperatura, aqui no meu fogão eu vou ligar numa temperatura média, tá? Mas se o seu fogão for muito potente, pode fazer em temperatura baixa, tá? Então aqui agora a gente fica mexendo até chegar no ponto de recheio, mas não deixe endurecer muito, tá? Eu vou mostrando pra vocês aqui. Sempre mexendo bem nas laterais e no meio, ó, passando a espátula. Por isso a importância de usar uma boa espátula de silicone que pega os cantinhos da panela. Faz diferença, não adianta, tá? Então agora aqui a gente vai ficar aqui mexendo todo esse recheio de brigadeiro branco até chegar no ponto. E depois vamos fazer a mesma coisa com o nosso recheio de brigadeiro tradicional. Vamos mexer até chegar no ponto. Então vamos lá, que agora é só recheio. Pessoal, voltando aqui, ó, já tá quase chegando no ponto, mas eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que esse aqui ainda não é o ponto, esse aqui é muito molinho ainda, ó. Tá caindo muito em fio reto da colher, ó, escorrendo muito, ó. Ele não para ainda em cima do próprio recheio, mas é um pouquinho depois desse ponto aqui pra você chegar no ponto ideal aí pra cobertura, né, para recheio do seu bolo no pote, tá? Mas eu vim mostrar porque tem gente que acha que tem que ser mais molinho. Já vou desligar aqui nesse ponto, não é nesse ponto aqui ainda, tá? É um ponto depois. Então vamos seguir mexendo até chegar no ponto. Pessoal, agora sim nós chegamos no ponto, ó. Vou levantar a colher e ele começa a querer parar em cima do próprio recheio, ó. Já não tá afundando mais, tá? Dentro do recheio, ó, começa a parar, mas não cria aqueles morrinhos bem alto, bem firme, ó. Ele começa a cair em pedaço da minha colher, mas ainda escorre com mais facilidade, ó. Quase um fio, mas ainda começa a cair em pedaço, ó. Ó. E começa a parar em cima, ó, do próprio recheio, não afunda mais, tá? Ó. Mas não tá caindo também em blocos, né? Ó. Mais molinho, tá? Aqui a gente já chegou no ponto perfeito para recheio de bolo no pote. Vou pegar uma vasilhazinha assim e já vou tirar da minha panela imediatamente, tá? Ó. Já vou tirando. Ó, a importância da panela grossa, uma boa espátula e mexer sem parar mesmo nos cantos e no meio, ó. Nada queimado no fundo da panela, ó. Ó. Nada, nada, ó. Ó, consegue aproveitar também todo o recheio, ó, não tem desperdício de recheio
que fica dentro da panela, tá? Então aqui o nosso recheio de brigadeiro branco, vou deixar ele quietinho aqui para esfriar. E já vamos partir para o nosso recheio de brigadeiro tradicional. Agora então vamos partir para o nosso recheio de brigadeiro tradicional de chocolate. Mesma temperatura do branco eu coloquei. E agora vamos lá, mesma coisa, mexendo bem, sem parar, até chegar naquele mesmo ponto ali do brigadeiro branco, tá? Porém, na minha opinião, eu acho que o brigadeiro tradicional de chocolate ou brigadeiro de ninho também, eles chegam no ponto um pouco mais rápido do que o branco tradicional, tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui o nosso recheio de brigadeiro tradicional também já está quase no ponto, ó. Eu levanto, não tá mais caindo em fio reto, já tá querendo parar, ó, em cima do próprio recheio, ó. Então depois que ele esfriar, ele vai ficar bem maravilhoso pra gente colocar no nosso bolo no pote, ó. Ó, tá querendo parar em cima, vou mexer mais um minutinho só e deu! Ó, pessoal, aqui nós já chegamos no ponto do nosso brigadeiro tradicional, ó. Já tá parando em cima do próprio brigadeiro, mas ainda não é aquele morrinho, não fica caindo bem pedaçudo, né? Bem firme, ó. Tá mais molinho ainda, mas vai ficar firminho depois que esfriar, tá? Então, vou desligar aqui o meu fogão. A mesma coisa, já tô com um recipiente aqui e já vou colocar imediatamente no recipiente para não deixar na panela, porque a panela tá quente. Ela segue quente, então ela pode estar queimando o nosso recheio, né, o fundo. E aí que tem aquele desperdício de recheio no fundo da panela, é por isso, tá? Porque a gente tem preguiça, às vezes, de já eliminar, né, de já botar num recipiente. E aí sempre tem um desperdício dentro da panela, que às vezes é um desperdício que dá para fazer mais um bolo no pote, tá? Então aqui, ó, o nosso brigadeiro tradicional, a gente vai deixar ele esfriar, tá? A situação do brigadeiro tradicional é a mesma coisa. Mahara, terminei meu recheio de brigadeiro. Também achei que ficou com pelotinhas. Nesse momento aqui em que ele ainda tá quente, a gente pode vir com um fouet, ó, e bater bem, mexer bem, que vai desmanchar qualquer pelotinha. Depois, imediatamente, a gente coloca um plástico filme em cima e deixa ele esfriar em temperatura ambiente, certo? Então aqui, gente, agora, ó, recheio de brigadeiro tradicional pronto. Vou deixar aqui esfriando. Eu já tenho um outro que eu deixei prontinho aqui pra mostrar pra vocês. Vou deixar ele aqui de ladinho. Aqui o nosso brigadeiro branco, ó, já tá firminho. A gente acabou de fazer, ó, já tá firme. E Mahara, o brigadeiro de morango, então, pro nosso bolo no pote. Esse aqui em especial, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui metade do nosso brigadeiro branco aqui, vou separar, né? Porque a partir do brigadeiro branco, a gente consegue fazer qualquer sabor de recheio, tá? Qualquer sabor de recheio. Bom, agora então, o que eu posso fazer? Aqui eu poderia apenas colocar, tanto agora depois que o recheio tá pronto, quanto na hora do cozimento, uma colher, se fosse a receita inteira, por exemplo, um leite condensado e um creme de leite, que nem na nossa base, eu iria adicionar uma colher de sopa rasa de Nesquik, tá? Mas eu vou usar a pasta saborizante de morango, porque com a nossa base branca a gente consegue fazer qualquer sabor, tá? Então, eu vou pegar e vou saborizar de morango a nossa base branca. Vou pegar aqui uma colher e vou colocar aqui, tá? Uma só. Vou ver como é que vai ficar. Se eu achar que vai ficar bom, deu, não precisa mais nada. Porque a pastinha saborizante, eu tô usando essa aqui da Mega Sabor, tá? Ó, morango premium. Ela é bem forte, bem concentrada, então não precisa estar colocando muito, tá? Lembrando que eu dividi a nossa receita base branca ao meio, tá, gente? Aí se você for usar a receita toda, aí você coloca um pouquinho mais, tá? Coloquei aqui a minha pastinha, agora vou misturar aqui no meu recheio de brigadeiro branco.
Lembrando que ele meio que já esfriou, por isso que eu tô colocando já a pastinha saborizante. Mahara, se eu quiser colocar essa pastinha saborizante já no fogo, não dá, porque pode dar uma talhada no recheio, tá? Então eu não indico, é mais seguro colocar depois que o recheio de brigadeiro branco já estiver pronto e quase todo frio, tá? Quase completamente frio. Aí você coloca a pasta, ó, que nem eu tô colocando aqui, e mistura. Olha que coisa mais linda o nosso recheio de brigadeiro de morango. Maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso. Se quiser também uma maneira ainda mais econômica, né? Tem gente que ainda não tem acesso a essas pastinhas saborizantes da Mavalério, que são maravilhosas, ou não gosta muito do gosto Nesquik, acha ele muito fraquinho. Tem também os pozinhos saborizantes, tá? Aqueles pozinhos saborizantes, aí você compra da marca da sua preferência. E aí você escolhe a marca da sua preferência e também coloca esse pozinho depois do brigadeiro branco já pronto e frio, tá? Aí você adiciona aqui, ó, vocês viram, ainda tá morninho, né? Nem chegou a esfriar, mas ó, deu super certo também, tá? Deixa eu misturar bem aqui o nosso brigadeiro branco. Olha, gente, que coisa maravilhosa. E o cheiro, vocês não imaginam o cheiro. Então aqui, ó, olha que bolo no pote napolitano maravilhoso, né, gente? Chique demais. Olha, o brigadeiro de morango do napolitano, olha, feito com a pasta. Olha os pedacinhos da fruta. Dá pra ver os pedacinhos da fruta. Maravilhoso. Então aqui a gente tem o nosso brigadeiro de morango saborizado, o nosso brigadeiro de chocolate e o nosso brigadeiro branco tradicional, que a gente também precisa para estar fazendo o nosso bolo no pote napolitano, tá? Ó, tudo aqui. Maravilhoso. E esses recheios, Mahara, se eu quiser usar num bolo tradicional, pode. Quero usar como cobertura para bolo caseiro? Pode. Quero usar como cobertura para o meu caseirinho? Pode. Quero usar no meu bolo vulcão? Pode. Quero usar como recheio das minhas trufas? Pode. Quero usar como recheio das minhas tortas, dos meus bolinhos? Pode. Tá? Então aqui, ó, maravilhosos, certo? Então agora que eu já tô com o meu recheio de morango pronto, brigadeiro branco pronto, chocolate ainda não esfriou bem, eu vou pegar o outro que eu tenho pronto aqui já. E aí vou colocar esses 3 recheios na manga de confeitar, cada um em uma manga de confeitar, e a gente vai fazer a montagem do nosso bolo no pote napolitano. Vamos lá? Bom, pessoal, agora então a gente vai para a montagem do nosso bolo no pote napolitano. Tô aqui com as minhas três recheios aqui dentro das mangas. Vou usar aqui no saco que tem bico, é o bico perlê, aquele que tem o furinho no meio, né? Só um buraquinho assim. É chamado também de 2A, 1A, tá? Você escolhe. O 2, ele é menorzinho, e o 1, ele é mais grossinho, tá? Mas se você não tem, pode apenas fazer um furinho na manga e aplicar o recheio. Com a manga é mais fácil, tá? Então a gente vai começar aqui colocando massa de chocolate. Massa de chocolate já tem lá na nossa aula 1. E também tem aqui a nossa caldinha de água e leite condensado, que eu também já falei pra vocês, certo? Então eu vou começar aqui colocando a minha massa no fundo do potinho, tá? Tô usando a massa esfarelada, mas você pode optar pela massa cortada com o cortador, que eu também mostrei pra vocês já na nossa aula 2. Então agora eu vou ajeitando aqui, ó, a massinha dentro do potinho, tá? Lembrando que aqui vão ser 3 camadas de recheio, então não pode ser camada de massa muito grossa, tá? Então já coloquei uma massinha aqui. Vou pegar a minha caldinha e vou regar aqui, não precisa regar muito. Começo colocando uma camadinha do nosso brigadeiro de morango, tá? Seguro o pote aqui, ó, e vou aplicando, ó. Tá? Vou ajeitar melhor essa minha camada de recheio, que eu quero que fique aparente, bem na lateral do potinho, eu quero que fique bem marcadinho do recheio, ó. Tem que aparecer. Tá?
Coloquei aqui a minha camada de recheio. Agora, vamos colocar mais uma camadinha de massa. Um bolo no pote bonito, gente, ele requer paciência para montagem, tá? Tem que ter paciência, que ele vai ficar lindo. Coloquei massinha aqui, vou colocar um pouquinho mais de massinha. Coloquei aqui, agora vou colocar a camada. Vou colocar a camada do chocolate, vou deixar a branca por último. Então vamos lá, agora uma camada do brigadeiro tradicional. Ó, coloquei uma camada do brigadeiro tradicional. Vou ajustar aqui para ficar bem marcado. Quero que fique bem marcado no pote. Às vezes até com uma colherinha já fica marcado. Aqui não quero usar a colher. Deu. Coloquei. Mais uma camadinha de massa. Esqueci de regar com caldinha a camadinha do meio. Aí você rega também. Uma camadinha de massa. Agora a camada brigadeiro branco tradicional. Tradicional. E ainda vou finalizar fazendo um trabalho de bico aqui nesse bolo no pote, ó. Foi as 3 camadas, brigadeiro branco, preto e rosa, de morango no caso, né? E agora eu vou finalizar como? Já tô com uma manga de confeitar aqui, o bico 4B da Wilton separado. Vou colocar um pouquinho aqui dentro da minha manga de brigadeiro de chocolate, um pouquinho do brigadeiro de morango e um pouquinho do brigadeiro branco, tá? Puxo bem aqui a manga, ó, bem pra conseguir colocar bem aqui, ó, bem perto do bico, tá? Um pouquinho de cada brigadeiro. Então, vou pegar aqui o de morango, vou pegar um pouquinho aqui de morango e vou colocar num lado da minha manga aqui, até lá ao fundo, e puxo, coloquei. Agora, eu vou pegar o de chocolate. Uma colherada do de chocolate, coloco aqui também junto. Tento colocar até o fundo também, se eu conseguir. E vou pegar também o brigadeiro branco e a mesma coisa. Vou colocar uma colher aqui dentro da manga, tá? Tento colocar. Se for uma colher pequenininha, vai ser melhor, tá? Coloco. E vou apertar, ajeitar aqui, ó, pra ver se eu consigo fazer sair os 3 brigadeiros, tá? Ajeito aqui a minha manga. Ajeito aqui a minha manga. Pra sair misturadinho os 3. Vou apertar pra ver se sai os 3. Vou botar aqui num potinho pra ver se sai os 3. Até sair os 3. Deu, saiu um pouquinho com a cor dos 3. Agora eu vou fazer umas pitanguinhas aqui em cima do bolo no pote pra finalizar, tá? E tá pronto o nosso bolo no pote. Em cima ficou com todas as cores e embaixo as cores divididas. Olha que delícia, que maravilhoso pra você arrasar nas vendas, tá? Gente,
Depois eu vou falar um pouquinho sobre precificação, mas antes eu vou fazer a montagem do bolo no pote, né? Que eu prometi pra vocês, estilo charge, só que não é charge, né? É o Snickers, tá aqui. Então, vamos para mais essa montagem. Bora lá então, gente, agora para a montagem deste bolo no pote maravilhoso também. Então a gente vai precisar o potinho, vou usar o quadradinho, que eu acho mais bonito. Vou pegar a nossa massa de chocolate também e vou fazer uma camada bem generosa aqui de massa de chocolate, tá? Mahara, se eu quiser fazer esse bolo no pote com a massa de chocolate tradicional, sem ser essa black, eu posso? Claro que você pode, vai ficar maravilhoso também, certo? Agora vamos lá. Caldinha. Certo? Vamos colocar uma camada de doce de leite, tá? O doce de leite, você pode fazer o seu doce de leite na panela de pressão, né? As latinhas na panela de pressão. Ou se você quiser, você pode pegar a nossa base, a mesma base que a gente fez os outros recheios, leite condensado, creme de leite e mais um pote de 400 gramas de doce de leite que você compra pronto. Você pode fazer, vai ficar um doce de leite bem suave, tá? Então vamos lá. Vou botar uma camada bem generosa aqui do nosso doce de leite. Ó, vou colocar mais um pouquinho na lateral. Eu gosto de fazer a marcação no pote, ó. Na lateral, que daí fica bem marcadinho. Agora a gente vai colocar um pouquinho. Pode ser o amendoim triturado, assim, picadinho, ou pode ser castanha também, tá? Aqui é castanha que eu tenho, certo? Vou colocar um pouquinho aqui. Coloquei. Agora a gente vem novamente com mais uma camada de massa. Coloquei a massinha, caldinha. Outra camada do recheio de doce de leite. Deixa eu ajeitar aqui. Fazer a marcação para aparecer. Coloco os nossos essa castanha triturada aqui. Coloquei. Agora vou vir com uma camada de brigadeiro de chocolate, tá? Venho. Camada de brigadeiro de chocolate. Vou ajeitar com a colher. Ajeitei com a colher essa camada de chocolate aqui, do brigadeiro de chocolate. Agora eu vou pegar um Snickers e vou cortar ele para colocar aqui aparente aqui em cima.
só um pedacinho e vou pegar e finalizar com a castanha também triturada aqui, uns pedacinhos aqui na volta. É importante que tenha essa camada de brigadeiro de chocolate, que é como se fosse para finalizar mesmo, porque o chocolate em si, tanto o Snickers quanto o Charge, eles têm essa camada de chocolate para fechar o bombom, né? Que dá todo o gosto e o sabor final do chocolate, no caso desse sabor aqui, tá? E tá pronto o nosso bolo no pote de Charge ou Snickers, qual você preferir. Olha que lindo! Bom, meus amores, agora que a gente já fez a montagem dos nossos bolos no pote, eu tenho certeza que vocês vão bombar com esses sabores, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre precificação, tá? A precificação nada mais é do que colocar o valor correto nos teus produtos, no caso, nos bolos no pote. Mahara, sabe mais ou menos quanto que custou para fazer cada bolo no pote? Mais ou menos sim. Aqui no caso, esse bolo no pote napolitano, que é mais tradicional, né? É brigadeiro, recheio de brigadeiro branco, de chocolate e o de morango. Esse daqui eu gastei em torno para fazer ele com a massa, as 3 camadas de recheio, o meu potinho de bolo no pote. Para fazer todo ele, deu em torno de R$4. Esse daqui, tá? Em torno de R$4. Gente, lembrando que eu tô somando valores não baseada em preço de atacado. Se vocês conseguem comprar em atacados, dependendo também da marca que vocês utilizar, vocês vão conseguir reduzir o custo do bolo no pote de vocês. Vai sair mais barato do que custou para mim, certo? Então eu gastei 4, faço a multiplicação por 3. Quanto que eu deveria cobrar nesse bolo no pote, né? Quanto é 4 vezes 3, 3 vezes 4 que seja, dá R$12, tá? Então eu sei que eu tenho que cobrar R$12 nesse bolo no pote. Mas tem alguns poréns nessa situação. Por quê? A primeira multiplicação, ela entra, né? Os primeiros R$4, eles têm que voltar para o meu caixa, porque é para mim repor o que eu gastei de mercadoria para fazer esse bolo no pote, tanto o potinho quanto os ingredientes para fazer a receita, né? A segunda multiplicação, o segundo R$4, segunda multiplicação, entra pela minha mão de obra. E essa é uma questão que dá muita discussão, por quê? Porque nem sempre o valor que eu quero cobrar na minha mão de obra vai ser o mesmo valor que você quer cobrar na sua mão de obra. De repente você vai querer colocar um valor a mais, 10% a mais, 20% a mais, e de repente para você vai estar bacana os R$4 de mão de obra, né? Essa segunda multiplicação na mão de obra para você vai estar ok. E tem gente que vai querer cobrar até menos na mão de obra. E tá tudo certo, gente, não tem problema. Tem gente que vai achar, de repente, fazer um bolo no pote que deu mais trabalho para fazer, né? Um modelinho que deu mais trabalho, de repente vai fruta e tem que estar lavando as frutas, vai um chantilly, tem que estar batendo chantilly, deu mais trabalho para fazer. É recheio que eu tenho que ficar só fazendo o recheio no fogão, ao invés de fazer na batedeira, deu mais trabalho. Quero cobrar 10% a mais em cima na mão de obra. Tá tudo ok, pode cobrar, tá? Mas eu tô explicando para vocês uma maneira que é mais fácil de precificar e fica fácil até para você colocar 10 ou 20% a mais se você quiser, certo? Então, primeira multiplicação para repor o gasto do custo. Segunda multiplicação, mão de obra, o custo da minha mão de obra. E a terceira multiplicação, ela entra para os gastos invisíveis, que são aqueles gastos que a gente não tem certeza absoluta de quanto gastou, né? Que é, eu não sei quanto que eu gastei de luz para assar as massas que eu fiz esses bolos no pote. Eu não sei quanto que eu gastei de água para lavar toda a louça que eu sujei na produção desses bolos no pote. Eu não sei quanto é que eu gastei de gás fazendo o recheio para os meus bolos no pote. Esses são os gastos invisíveis. Só que tem muita gente que acha errado botar ele também como uma porcentagem igual para a mão de obra e uma porcentagem igual para o custo. Tem gente que gosta de tirar 20%, né? No caso,
R$4 para o custo, R$4 para a mão de obra e R$4 para os gastos invisíveis. Tem gente que gosta de botar R$2 para os gastos invisíveis e passar esses outros 2 para o lucro, né, para a mão de obra. Aí, ao invés de ganhar 4 na mão de obra, tá ganhando 6 na mão de obra. Entende, gente? É uma questão de você decidir o que é melhor para você, né? De repente você é uma pessoa que só sai uma vez no mês para fazer as compras. Aí talvez o seu gasto invisível vai dar uma reduzida. Você de repente é uma pessoa que trabalha com grande produção. Então você faz uma panelada de recheio e depois mantém ele na geladeira. Então você também pode dar uma reduzida nos gastos, né? Que daí você não vai estar ligando e usando o fogão toda vez. De repente você é uma pessoa que gosta de assar umas 4, 5 massas numa vez e deixar elas embaladinha e ir fazendo a produção durante a semana. O teu custo também dos gastos invisíveis também vai diminuir. Mas geralmente, para ficar mais fácil, as pessoas fazem isso, né? Já coloca direto a multiplicação por 3 e faz essa divisão que eu falei para vocês. Primeira multiplicação para o custo, valor que tem que voltar, que eu gastei para produzir esse potinho. Segunda multiplicação, o custo da minha mão de obra, né? O meu lucro. E a terceira multiplicação para os gastos invisíveis, que vocês também podem optar por essa situação que eu tô falando, né? De repente dividir ao meio e aumentar um pouquinho o valor do lucro, um pouquinho o valor da sua mão de obra e diminuir um pouquinho nos gastos invisíveis. Também vai estar certo, vai depender da tua necessidade, da tua situação. Tem gente que gosta de cobrar menos e prefere vender na quantidade, vende mais, né? E acaba ganhando o mesmo valor que aquela pessoa que cobrou mais caro e vendeu menos. E tá tudo certo, tanto para quem cobrou mais caro, quanto para quem quis cobrar um pouco mais em conta para vender mais e ganhar na quantidade. Tá tudo certo, gente. Não fiquem criticando quem vende mais caro. Ai, que fortuna! Ou aquele que vende barato. Meu Deus, não tá ganhando nada, tá trabalhando de graça, tá cobrando errado. Gente, você não sabe a situação. Eu já fui a pessoa que trabalhou num bolo, numa montagem do bolo, para no final ganhar 10, 15 reais naquele bolo. Porque aqueles 10, 15 reais para mim na época era o que eu precisava para comprar 1 litro de leite para as minhas filhas, para inteirar para uma conta de água. E aí às vezes as pessoas ficam criticando quem cobra barato, mas não sabe a história que está ali por trás daquela pessoa que está trabalhando para ganhar de repente 2 reais de lucro num potinho de bolo no pote. Então não seja a pessoa que critica, desde que você lucre. Você tem que lucrar, precisa lucrar, não pode empatar, não pode trabalhar de graça, tá? Mas de repente você vai começar vendendo mais em conta e tá tudo certo. E você pode vender mais em conta e não diminuir a qualidade do seu produto. Você pode vender mais em conta justamente por trabalhar com um pote menor, por exemplo. Trabalha com um potinho menor, você vai conseguir vender por menos, né? Trabalha com um potinho redondo, ele tem um custo mais baixo também, vai conseguir vender por menos, né? Então, tem esses detalhes todos, né, gente? De repente, a última camada aqui do bolo no pote não vai ser de brigadeiro, vai ser toda de chantilly. Vai ter um custo mais baixo também do que se fosse também a parte de cima de decoração com brigadeiro. Então, tudo tem um jeitinho, né, gente? Tudo tem uma saída, tudo dá pra gente ajustar para que você tenha um lucro direitinho, um lucro correto, um lucro justo, né? Conforme você for ganhando seus clientes, você vai subindo os preços. Ai, Mahara, eu já quero começar cobrando mais caro, me posicionando de uma maneira diferente, valorizando mais o meu trabalho. Tá tudo certo, maravilhoso. Se você tem um público aí na tua cidade que vai estar disposto a pagar mais pelo teu maravilhoso produto, ok, maravilha. Só que nem todo mundo vive essa realidade. Tem gente que mora no interior, no interiorzão, não tem como tá cobrando fortunas num bolo no pote. Aí tem que ser esperto no quê? Ou de repente escolher um potinho mais simples, vou trabalhar com um potinho menor, de repente a cobertura eu vou trabalhar com chantilly, né? Então tem tudo isso, certo, gente? Priorizar a qualidade. Priorizem a qualidade do produto de vocês e diminuam, de repente, o tamanho do pote, mas não na qualidade, tá? Porque bolo no pote, a pessoa sabe quando ela tá comendo um produto de qualidade e quando não, certo? Quando é um produto novinho, fresquinho e quando não é. Certo, meus amores? Eu acho que deixei bem claro aí pra vocês, já dei o exemplo do bolo no pote napolitano, mas esse valor e essa maneira de precificação vale para qualquer sabor, tá? No caso, no bolo no pote Snickers, tu usou 2 pedacinhos.
pego o meu sneaker inteiro, divido o valor dele e coloco mais esse custo em cima do meu bolo no pote. Ah, Mahara, o bolo no pote teve 2 morangos em cima. Faz o cálculo de quanto custou, qual o valor total da bandeja, divide pelo número de morangos que vem dentro da bandeja, você vai chegar no valor quanto que custou cada um daquele morango. Coloca o valor daqueles morangos também. Então você não pode perder, certo? Não percam a qualidade do produto, coloquem o preço certinho, mas dá para dá certo, tanto para quem quer vender um pouco mais barato, para quem quer vender mais caro, certo? É uma escolha que você vai fazer e eu já expliquei isso também lá nas outras aulas, questão de você se posicionar, qual potinho escolher, né? Eu quero vender mais caro, quero vender para um público que vai estar disposto a pagar mais. Não, eu quero me posicionar para aquelas pessoas que não têm muita condição, mas eu quero vender na quantidade, bastante. É questão de posicionamento para quem você vai querer vender. Certo, meus amores? Então, a nossa terceira videoaula está chegando ao fim, maravilhosa. Eu estou muito feliz com o resultado. Espero que vocês tenham aprendido muito, muito, muito durante essa semana aqui comigo. E não esqueçam que estão abertas as inscrições para o nosso curso completo de Bolo no Pote 3.0. Esse curso que veio aí para ajudar milhares de pessoas a dar aquele passo inicial rumo ao sucesso aí na venda de bolos no pote. Pessoas que eu tenho certeza que vão iniciar com esse curso e vão aí super faturar com bolos no pote vendendo em casa, né? Depois, quem sabe, montando a sua primeira lojinha de bolos no pote, né? Quando vê, já tá vendendo para supermercados, para padarias, já está comercializando para fora, todo mundo começou pequenininho. A pessoa que mais vende bolo no pote, os profissionais que mais vendem bolo no pote, que tem grandes negócios de bolo no pote, começaram vendendo um potinho. Então, com você também pode acontecer a mesma coisa, gente. É possível para todo mundo, basta ter disposição para trabalhar, porque é trabalho duro, é arregaçar as mangas e trabalhar, não ficar sentado no sofá esperando a solução aparecer. Ah, deixa eu ver, vou sentar aqui no sofá, vamos ver quantos bolos no pote eu vou vender hoje. Nenhum. Postar muito nas redes sociais, como eu já falei para vocês também, é importante postar nas redes sociais, estar ali todos os dias, a gente já falou sobre isso. Delivery, se liguem no delivery, gente. Hoje em dia, entregar as coisas na porta da casa do cliente, o cliente ter essa entrega na casa dele, na porta da casa dele, tá fidelizando demais os clientes. As pessoas estão optando por quem tem uma produção menor, mas que está disposto a entregar do que aquele bolo no pote extraordinário que talvez, né, a pessoa não entregue. Claro, lembrando que aquilo que é muito, muito maravilhoso, as pessoas vão atrás, mas para quem está começando e as pessoas ainda não conhecem o teu produto, faça tudo, crie todas as possibilidades para o teu cliente, entregue para ele uma experiência incrível no consumo do teu bolo no pote. Certo, meus amores? Então eu fico por aqui, daqui a pouco vocês vão poder estar tirando todas as dúvidas com os nossos administradores. Certo, meus amores? Um grande beijo para vocês. Espero vocês agora lá dentro do meu curso completo de Bolo no Pote 3.0. Vai lá agora, clica no link de compra e faz a tua matrícula agora mesmo. Lembrando, gente, que as aulas gratuitas, elas saem do ar na sexta-feira. Quem adquiriu o curso completo vai ter acesso a todas essas aulas depois para sempre. Lembrando que o acesso do nosso curso é vitalício. Comprou, é teu pro resto na vida. Teve atualização lá dentro do curso, você vai ter acesso pro resto da vida às atualizações também, sem precisar pagar nenhum custo por isso. Lembrando também do valor, pessoal, de R$ 297 por apenas R$ 67. Isso mesmo, R$ 67 por um curso completo de bolo no pote. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, eu amo demais, demais vocês. Até o nosso próximo curso gratuito. Tchau, tchau, pessoal!